Esse pão é super simples, mas ele tem umas dicas muito importantes para dar tudo certo. Eu vou passar para vocês uma maneira fácil de fazer esse pão em casa, com um resultado muito bom. Então, vamos aos ingredientes que a gente vai precisar. Aqui eu tenho em torno de 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu estou usando uma colher de sopa rasa de margarina. Pode ser óleo também. Aqui eu estou usando um pacotinho de 10 gramas de fermento seco para pão. Aqui eu estou usando uma colher de chá de sal. E aqui meia colher de chá de açúcar. Tá? Nesse caso aqui, esse tipo de pão, ele vai mais quantidade de sal. Por isso o pessoal chama de pão de sal. E para dissolver esses ingredientes, eu vou utilizar água super gelada. Por que dessa água bem gelada? Porque eu vou trabalhar essa massa e ela não pode crescer enquanto eu estou trabalhando. Só depois que eu acabar todo o processo. Então essa água gelada vai servir para o fermento não começar a agir enquanto eu estou trabalhando a massa. Então é muito fácil de fazer. Vou colocar aqui então o fermento de pão, a margarina, aqui o sal e o açúcar. Então, gente, aqui ó, eu tenho 500 gramas de água super gelada. Não tem importância se a água estiver empedrada quase de gelo. Eu retirei as pedrinhas de gelo, tá? E deixei só a água líquida. Então, agora eu vou colocar aqui aos poucos e vou começar a misturar. Depois, no final, eu vou falar para vocês quantos ml de água foram aqui nessa mistura. Então, vou misturando e acrescentando aos poucos para não passar o ponto da massa, senão, se passar, eu vou ter que colocar mais farinha. Olha só, gente, já fiz toda a mistura aqui com a água. Quando eu notar que a massa já absorveu toda a farinha, não tem nada de farinha sobrando, tá? É esse o ponto que eu preciso da massa. Ela tá super gelada, porque eu usei água gelada. O que sobrou aqui, gente? Ó, sobrou 125 ml, então foi um total de 375 ml de água gelada. Se acontecer da sua massa, se você passar do ponto, né, ela ficar muito mole, você pode colocar um pouquinho mais de farinha. Mas por isso você tem que colocar a água aos poucos para não perder o ponto da massa, né? Senão vai ter que colocar muita farinha e daí pode pesar. Então agora, o que eu vou fazer? Como aqui, né, na casa da gente, não tem um misturador, algo que trabalhe essa massa bastante para que ela fique um ponto de véu, que nem se chama, um ponto bem liso. Então eu vou fazer isso com o rolo, tá? Mas se você tem um cilindro aí, você pode passar algumas vezes no cilindro, que essa massa tem que ficar bem trabalhada para o pão ficar gostoso e fofinho. Então, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Então, coloquei um pouquinho de farinha aqui, tá? E agora eu vou começar a trabalhar ela com o rolo. O que acontece? Eu posso também ficar trabalhando ela sovando na mão, até ela chegar no ponto que eu preciso. Então, vou começar abrindo ela. Você pode abrir, depois dobra, abre novamente. Eu vou fazer esse processo durante alguns minutos para que essa massa fique com uma textura bem boa. Ó, você vai trabalhando até você notar que a textura dela ficou boa. Abre, dobra, abre novamente. E assim você vai fazer durante alguns minutos e eu já mostro para vocês. Se caso você não quiser trabalhar com rolo, você pode trabalhar assim, sovando ela até ela ficar uma textura bem lisinha. Também para quem não quer, né, sovar na mão, pode usar a batedeira planetária, que também dá certo. Então, gente, ó, trabalhei um pouco a massa.
Olha a textura que ficou. Quanto mais lisa a textura da massa, mais vai mostrar que ela tá bem trabalhada, ó. Ela vai ficando com uma textura bem lisinha. E quanto mais você trabalhar ela, melhor vai ficar o seu pão. Então, eu trabalhei essa massa sovando, passando o rolo, em torno de uns 10 minutos, o tempo todo trabalhando, para que ela não perca, né, o gelado da água. E se caso ela começar a grudar, você pode ir colocando farinha sempre aos poucos. Então, coloquei ela novamente aqui para a tigela, vou colocar um pano aqui por cima e vou levar ela para descansar alguns minutos para que ela cresça um pouco e já mostro para vocês. Então, gente, ó, deixei minha massa descansar em torno de 30 minutos, isso pode variar um pouco, dependendo da temperatura do dia. Então, notei que ela cresceu bastante, então agora eu vou trabalhar com essa massa e modelar os pães. Então, eu vou retirar essa massa daqui da tigela e vou mexer um pouco com ela, né, para mim conseguir trabalhar. Agora eu vou cortar essa massa em pedaços pequenos, o tamanho que eu quero fazer o meu pão. Então, se eu quero um pão pequeno, eu faço, né, tamanhos menores. Se eu quero tipo uma baguete, que é posso fazer um tamanho grande, eu corto pedaços maiores. Então, eu vou cortar aqui e já mostro. Então, gente, eu já dividi aqui os pedaços e agora eu vou trabalhar com essa massa, abrindo ela com um rolo. Você pode também fazer abrindo ela na mão, que também dá certo. Vou colocar aqui bem pouquinha farinha, só para que ela não grude muito, tá? Você pode abrir ela na mão mesmo. Ah, Lu, eu não tenho rolo. Então, você pode abrir ela na mão, ela é bem maleável, bem boa de trabalhar. E enrolar assim, ó, na mão mesmo. Depois você pode vir com ela assim. Ó, apertando e modelando, tá? Então, dadas as duas maneiras, deixa eu fazer outro aqui, pegar mais um pouquinho de farinha. Você ajeita ela com a mão. Ó, estica assim, bem fácil, uma massa bem maleável. E daí você vem, ó, enrolando e apertando. E depois, eu gosto de fazer 2 vezes isso. Depois eu viro a massa e venho enrolando e apertando. Pronto. Ó, gente, é assim que eu modelo se for na mão. Então, com o rolo, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, tá? Eu venho com o rolo, abro a massa. Se eu quero um pão mais estreito, então simplesmente você abriu com o rolo, agora vem apertando ele e enrolando. Também tá pronto o nosso pãozinho. Então, vou fazer todos aqui e vou colocar aqui nessa assadeira, tá? Eu untei ela com bem pouquinho óleo. Vou colocar todos aqui e já mostro pra vocês. Olha só, gente, fiz todos os pãezinhos, tá? Agora eu vou levar eles para um lugar para crescer. E quando eu notar que eles cresceram, aí eu já mostro pra vocês o próximo passo. Então, gente, já levei o pão para crescer agora. Eu peguei uma forma aqui, ó, com mais ou menos um dedinho de água, tá? Nessa altura aqui de um dedo, mais ou menos. Vou levar essa forma aqui e vou colocar embaixo, dentro do forno, encostado na parte de baixo, para que a gente tenha bastante vapor no forno na hora de colocar os pães. Se o dia estiver quente, uma meia hora antes dá para pré-aquecer o forno a 220 graus. Ou se o dia estiver frio,
em torno de 1 hora antes, você pode pré-aquecer, tá? Porque senão vai demorar muito para o seu forno esquentar. Então, eu vou levar essa forma lá, vou ligar o forno e já mostro para vocês. Quando você notar que os seus pães já cresceram, então você já pode fazer o corte aqui no centro do pão. Você pode usar uma faquinha ou uma gilete que você use só para pães. Então, vou fazer aqui o corte. Vou fazer ele um pouquinho inclinado, bem no centro. Eu já fiz então o corte em todos, agora vamos levar pro forno. Então, gente, ó, coloquei o forno para pré-aquecer 30 minutos antes, porque aqui tá muito quente hoje, a 220 graus. E ó, a água que eu coloquei na forma tá borbulhando, então quer dizer que tem vapor aqui dentro. Eu só tô esperando aqui acabar o tempo e já vou colocar o pão. Então, acabou o tempo de 30 minutos de pré-aquecimento. Agora, eu já posso colocar a minha forma com os pães. Então, tem bastante vapor. Essa forma com água vai ficar aqui somente uns 10 minutos e eu venho e retiro essa forma que tá aqui embaixo. Vou colocar agora de tempo uns 30 minutos, tá? E vou ficar cuidando, ver se vai ser o suficiente, se não eu aumento um pouquinho. E aqui eu vou baixar um pouco para 180 graus, tá? Então, vamos aguardar. Então, gente, já se passaram 10 minutos. Eu vou retirar, então, a forma com a água. Muito cuidado, né? Porque tá super quente. E agora, vou deixar aqui o pão continuar assando. Olha isso, gente. Olha como tá o nosso pão. Vamos ver, né, como tá a cor. Ó, se você quer ele mais dourado, você deixa mais tempo. Então, eu já vou levar lá pra bancada e já mostro pra vocês. Gente, olha essa delícia de pão. Esse pão levou 25 minutos, mais ou menos. Claro que vai depender aí do seu forno. Se você quiser, pode deixar ele mais branquinho, só que você vai ter que cuidar, né? Pra chegar no ponto que você quer. Então, depois que eu retirei a água, aquele vapor do forno que tava numa forma, eu esperei ele chegar nesse ponto aqui, ó. Ele começou a rachar. E daí, quando aconteceu isso, eu já levantei a temperatura. Não deixei mais em 180 graus. Passei para 220 novamente. Que foi a temperatura que eu pré-aqueci o forno. E olha, gente, olha que lindinhos que ficaram. Então, agora eu vou esperar esfriar, né? Pra gente abrir e ver como tá essa massa. Então, meus amores, ó, deixei esses dois aqui pra gente desgrudar eles. Pra ver como tá essa massa. Ó, esses aqui até encostaram no outro, ó. Vamos ver essa massa como é que tá. Olha, gente, olha o algodão que ela tá. Olha a fumacinha ainda saindo. Olha isso, gente. Ó o barulhinho. Então, conforme eles vão esfriando, ó, dá pra ver que a casquinha vai ficando crocante. Gente, o cheiro que tá aqui de padaria, vocês não têm noção. Então, agora a gente vai ver como tá essa massa. Olha, gente, a crocância do pão. Olha o barulhinho da casquinha. Vamos ver se ele tá fofinho. Olha, gente, olha o barulho. Ai, gente, isso daqui, ó, tá me dando água na boca. Vamos abrir ele. Ele ainda tá morninho, não tá bem frio. Olha, gente, olha o barulho. Olha isso, gente. Vê se tem condição uma coisa dessas. Olha a fofurinha dessa massa. Ó, o miolo. Vê se não é igual o pão que a gente compra na padaria. Ó, ainda tá um pouco morninho.
Olha, gente, não dá coragem nem de apertar, ó, porque ele é muito macio. Olha isso. Vamos pegar outro aqui. Ó, vamos pegar esse aqui agora. Ó o barulhinho de crocante. Agora vamos ver a massa também, que eu não resisto. Olha, gente, a fofura desse pão. Aí, ó, fizemos em casa, super simples. Olha isso, gente. Então tá aí, meus amores. Pãozinho francês, feito em casa, muito fácil.